A nossa próxima questão da prova de 2011 do Enem é a questão número 68, lembrando que nós estamos resolvendo o caderno azul. Então vamos lá. Um instituto de pesquisa norte-americano divulgou recentemente ter criado uma célula sintética, uma bactéria chamada Mycoplasma mycoides. Os pesquisadores montaram uma sequência de nucleotídeos que foram o único cromossomo dessa bactéria, o qual foi introduzido em outra espécie de bactéria, o Mycoplasma capricolum. Após a introdução, o cromossomo da M. capricolum foi neutralizado e o cromossomo artificial da M. mycoides começou a gerenciar a célula, produzindo suas proteínas. Vamos então para a nossa questão. Não cabe tudo, então vamos lá. A importância dessa inovação tecnológica para a comunidade científica deve a possibilidade de sequenciar os genomas de bactérias para serem usados como receptoras de cromossomos artificiais. B. A capacidade de criação pela ciência de novas formas de vida utilizando substâncias como carboidratos e lipídios. C. A possibilidade de produção em massa de bactéria Mycoplasma capricolum para a sua distribuição em ambientes naturais. D. A possibilidade de programar geneticamente micro-organismos ou seres mais complexos para produzir medicamentos, vacinas e combustíveis. E a capacidade de bactéria Mycoplasma capricolum de expressar suas proteínas na bactéria sintética e estas serem usadas na indústria. Bem, vamos aqui avaliar uma por uma, porque é uma questão que tem um conceito fácil, mas a gente precisa ter um pouquinho de atenção com ela. Então vamos lá. A possibilidade de sequenciar os genomas de bactérias para serem usados como receptoras de cromossomos artificiais. Eu não preciso sequenciar o genoma de uma bactéria que vai fazer esse recebimento, até porque esse genoma será anulado, ele não vai mais ser útil para aquela célula. Então, obviamente, não pode ser a A, tá? B. Capacidade de criação pela ciência de novas formas de vida utilizando substâncias como carboidratos e lipídios. Gente, o que depende de carboidratos e lipídios propriamente aqui, tá? É a própria estrutura celular. E essa estrutura celular eu não estou criando, eu já estou utilizando uma nova. O que eu estou mudando é o material genético. Existe sim as pentoses do material genético, é um carboidrato, mas a gente não tem a questão de lipídio, então não pode ser a B. C. Possibilidade de produção em massa da bactéria Mycoplasma capricolum para sua distribuição em ambientes naturais. Essa bactéria já é natural, ela não é artificial. O próprio enunciado vai dizer aqui pra gente, a célula sintética é a Mycoplasma mycoides, não a capricolum, então tá errada. D. A possibilidade de programar geneticamente micro-organismos ou seres mais complexos para produzir medicamentos, vacinas e combustíveis. Se a gente colocar dentro desse genoma novo, desse genoma sintético, informações que produzam, por exemplo, a insulina humana, que produzam, por exemplo, que possam induzir respostas imunológicas sem precisar necessariamente causar uma doença, que possam produzir, por exemplo, álcool, porque produzem enzimas da fermentação lática, da fermentação alcoólica, desculpa, a gente tem condição sim de fazer isso, tá? Então é bastante importante para a indústria. Mas antes da gente fechar, vamos ver a E. Capacidade da bactéria Mycoplasma capricolum de expressar suas proteínas na bactéria sintética e estas serem usadas na indústria. Mesma situação, a célula vai abrigar o genoma sintético, tá? Então, as proteínas da Mycoplasma capricolum não serão expressas porque aquele cromossomo será inativado. Então, ficamos, vamos colocar errado aqui, ficamos com a alternativa D como alternativa correta. Mas é importante dizer que a gente pode fazer o mesmo processo sem criar uma bactéria sintética, utilizando-se de plasmídios, que são fitas extras de DNA que as bactérias possuem, tá? Então, esse processo já existe na indústria. É importante a gente citar.